E aí, pessoas, beleza? Tudo bom com vocês? Galerinha, hoje nós iremos dar sequência ao estudo do livro de Gênesis. Iremos estudar o capítulo 32. Esse capítulo ele vai ter algumas variações de títulos. Tem Bíblia que vai trazer como título, abre aspas, Jacó e Esaú se encontram, fecha aspas. Tem Bíblia que vai trazer o título um pouquinho diferente e vai dizer: Jacó ele teme a Esaú e prepara-se para o encontro. Apesar de termos essas variações, a ideia ou a narrativa ela é a mesma. Nós teremos dois irmãos que após um período de 20 anos eles irão se reencontrar. Quando a Bíblia ou quando o título ele diz que Jacó teme a Esaú, para o pessoal que já é cristão, que conhece a história de Jacó, sabe que esse temor foi porque Jacó havia enganado seu irmão por 2 vezes. Para o pessoal que não conhece, eu vou trazer aqui um pouco do que aconteceu antes do capítulo 32, para vocês conseguirem acompanhar a história. Primeiro, Jacó ele vai fazer uma negociação com seu irmão Esaú para receber o direito da primogenitura. E aí nós teremos o momento em que Jacó ele oferece ao seu irmão um prato de lentilhas, porque o seu irmão havia chegado do campo e estava com fome. E aí, em troca desse prato de lentilha, Jacó vai pedir a Esaú que ele transfira o direito da primogenitura. Posteriormente, quando o pai desses dois irmãos, que é Isaac, vai abençoar a Esaú, Jacó vai enganar o seu pai e vai furtar essas bênçãos da primogenitura. Pessoas, só para a gente entender e conseguir acompanhar a história, nós temos aqui 2 momentos e, de certa forma, 2 conceitos diferentes. Primeiro, o direito da primogenitura está relacionado a um fato e as bênçãos da primogenitura está relacionada a outro fato completamente diferente. Como assim? Direito de primogenitura ele está relacionado a quem seria o indivíduo dentro do clã, ou seja, esse indivíduo iria assumir a chefia do clã, ele quem tomaria as decisões, seja no âmbito militar, seja no âmbito familiar, e as bênçãos da primogenitura, ela estava relacionada ao pacto abraâmico. Em relação a esse direito, pessoas, de primogenitura, Jacó ele não vai agir ilegalmente, ou ele não vai cometer nenhum pecado, porque houve uma negociação. Esaú ele concordou em fazer uma troca desse direito de primogenitura, ou seja, do lugar que era dele dentro do clã, ele transfere esse lugar para o seu irmão. Só que em relação às bênçãos da primogenitura, aí sim houve uma trapaça por parte de Jacó, e de fato Jacó vai enganar o seu pai e vai enganar o seu irmão. E aí, para o pessoal que conhece as Sagradas Escrituras, sabe que isso ocorreu porque Jacó ele foi influenciado pela sua mãe. Jacó ele vai ter que se retirar do clã, porque Esaú queria matá-lo justamente por ele ter furtado as bênçãos da primogenitura, ou seja, havia furtado o pacto ou a promessa que havia feito a Abraão. E quando ele foge, ele vai se retirar e vai para a casa do seu tio Labão. Ele vai permanecer lá por 20 anos, vai trabalhar 14 anos pelas filhas de Labão, posteriormente trabalha mais 6 anos para receber ali, de certa forma, um salário em troca desse trabalho. E aí vocês sabem que o salário que Jacó ele recebia era pago em animais. Posteriormente a esse fato, depois de 20 anos, Jacó ele vai ouvir a voz de Deus, e Deus vai dizer que era para ele se retirar do meio de Labão e retornar para a sua terra, ou para a casa do seu pai. E aí o pessoal que acompanha o meu canal sabe
que Jacó ele vai retornar, Labão persegue ele, vai na tentativa de recuperar todos os bens que ele tinha, porque na cabeça de Labão acreditava que o que Jacó tinha, na verdade, era dele. Deus vai advertir Labão, vai falar para Labão não tocar em Jacó, e após essa advertência, Labão vai se encontrar com Jacó, vai contar o que aconteceu, vai haver um acordo entre eles, ou seja, Labão promete que não vai ferir a Jacó, Jacó também não deveria ferir a Labão. Labão ele vai se despedir de Jacó e Jacó vai seguir a sua viagem rumo à casa do seu pai. Pessoas, e aí nesse momento a gente ingressa de fato no capítulo 32, nesse encontro entre esses dois irmãos. Eu dei uma volta muito grande, pessoas, mas é só para vocês entenderem. O motivo pelo qual Jacó ele temia a Esaú era porque Esaú era um homem do campo. Esaú tinha um temperamento um pouquinho mais agressivo do que o de Jacó. Como vocês sabem, Jacó era um rapaz do lar, ele gostava de ficar em casa, diferente do seu irmão, que era um caçador. E por ter furtado as bênçãos da primogenitura, e seu irmão já havia tentado matá-lo ou tinha feito planos para tirar a vida dele, e agora ele estava retornando para sua casa, iria se reencontrar com seu irmão. Ele temia que essa mágoa ainda estivesse presente no coração de Esaú, e Esaú o matasse e de certa forma ficasse com tudo que Jacó tinha. Então havia esse medo, por isso que algumas Bíblias ela vai trazer essa ideia, né, de que Jacó teme a Esaú.